Família, atenção, a notícia de última hora acaba de estourar em Brasília e eu preciso te contar tudo e não vou te esconder nada. Antes da início essa matéria, já peço a você que está aí do outro lado, já deixa aquele like, compartilha essa live com o máximo de pessoas possível. Chama todo mundo para a live, porque a live está imperdível. Estamos ao vivo em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. Brasília em chamas. Tá pipocando hoje notícia para tudo enquanto é lado. O Barroso, cagando na calça de medo, fugiu, abandonou o barco. Todo mundo viu isso aí, né? Barroso abandona o barco. Barroso barrou a sua calça toda borrada. Ele não está mais no jogo político, né? A gente sabe que jamais ele deveria ser político, mas a gente sabe que ele é o cara do perdeu mané, eleições não se ganha, se toma. Ele tá, tremendo nas bases, tá com medinho da lei Magnitsky. Por enquanto é só o visto americano que foi cortado dele aí. Mas não adianta, eu vou mandar um recado aqui, não adianta. Não adianta correr, não adianta abandonar o barco, porque o barco já está afundando. E quando o barco está afundando, não tem para ninguém. Não ficará pedra sobre pedra quando o barco está afundando. Então preste atenção, porque o chicote está estralando, família. O bambu está gemendo, o pau está torando. Fátima, sou de Cobeiro, Paraná, gratidão aí. A Rose já chegou também, José Luiz. Já deixa o like aí, comenta aí de onde você está me acompanhando. Se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Hoje é um dia imperdível. Tá parecendo sexta-feira 13, né? O bambu tá gemendo em Brasília. Começamos o dia bem, família. Começamos o dia magnístico com o chororô do Barrosinho, né? O bichinho foi às lágrimas, chorou igual um menino, né? Tá aqui, o choro é livre. O choro é livre. Barroso. Vamos colocar aqui o choro do Barroso primeiro, né? E já vai se inscrevendo aí para você não me perder aqui. Não esqueça de já chegar dando aquele joinha aí, senta o dedo no like aí, porque aqui na live não vai ficar rato sobre rato, hein? Vai cair rato gordo, rato magro, rato careca, rato sem pelo, rato peludo, ratazana velha. Vai cair tudo enquanto é tipo de... A mentira vai cair por terra agora. Vamos ouvir aí, então, o Barosito. Perdeu, mané! Falando, né? Não, sai daí, não é você, não. Pera aí, gente. Tô chamando o Barrosito, tá vindo é outro no lugar dele? Que é isso? Não, não é você não. Pode sair daí. Sai! Pronto. A boca dele, vamos ouvir aí. Não ri, hein, pessoal? Não vamos rir. Vamos ouvir aí o chororô de Barosito. Barosito. Dá até uma dupla sertaneja. Cumprimentar todos os setoristas e o pessoal da imprensa. Como eu falei no meu discurso de despedida, a gente nunca precisou tanto de imprensa profissional que se move pela ética e pela técnica jornalística para a gente restabelecer espaços mínimos de verdade, de fatos comuns, a partir dos quais as pessoas formem a sua opinião. A imprensa tem esse papel, além de ser um negócio privado, ela tem o papel de criar fatos, de noticiar fatos checados a partir do qual as pessoas formem as suas opiniões bem informadas. Sei como é que é. O mundo das plataformas digitais criou narrativas dissociadas da verdade e a gente precisa fazer com que mentir volte a ser errado de novo. E acho que esse é o grande papel da imprensa. Plural, porque a vida tem muitos pontos de observação, mas a busca da verdade com boa fé. É isso que a gente está precisando e é esse o grande papel de vocês. E acho que a imprensa vai reocupar esse espaço porque o mundo está precisando. Chora não, Você poderia imaginar que eu esteja cheio de planos. Eu não tenho planos nesse momento. Eu aceitei... meus planos nesse momento são acadêmicos. Escrever. Aceitei um convite para estar numa instituição chamada Max Planck, na Alemanha, lá em novembro. Aceitei Alemanha? Um curso como professor visitante na Sorbonne em janeiro. E nos Estados Unidos? O ano que vem eu vou começar a pensar na minha vida, mas eu não tenho nenhum projeto delineado. Eu apenas tive uma sensação no meu coração de ter cumprido o ciclo
da minha vida. A vida é feita de ciclos. E os Estados E eu Unidos? achei que tinha feito o que podia fazer e que era hora de abrir espaço para pessoas que vêm com outras ideias ou com... Enfim, a vida é assim, a gente tem que saber ceder o lugar na hora certa. O que você vai sentir mais falta aqui? Olha, eu gosto muito do convívio. Nós aqui conseguimos desenvolver relações de amizade e de afeto, de pessoas que se ajudam, se gostam, se admiram. Eu certamente vou sentir falta disso. E vou sentir falta, eu sou uma pessoa que gosta de pensar o Brasil e trabalhar pelo Brasil. Aqui era um espaço, mas não é o único espaço da vida. E fora daqui eu tenho até mais liberdade de pensar e de ajudar no que possa. Então, eu vou sentir falta da convivência com pessoas que, de pontos de vista diferentes, trabalham muito aplicadamente pelo Brasil. O Supremo é uma instituição admirável. O senhor conversou com o presidente Lula? Não tenho nenhum projeto próximo, imediato, de voltar a advogar. Ministro, você chegou a falar com o presidente Lula? O senhor chegou a avisar? O presidente Lula, digamos assim, ele suspeitava, porque eu estive com ele no sábado, no show da Maria Bethânia, e eu disse para ele que eu precisava falar com ele um assunto importante, e ele já intuiria o que era. E tínhamos marcado uma audiência para ontem. Mas as questões políticas e as circunstâncias, o presidente precisou adiar, de modo que eu não consegui falar diretamente com ele, salvo há 2 anos atrás, quando eu disse que eu tinha essa possível intenção de, após a presidência, deixar uma vaga no Supremo. Como o senhor se sente a respeito da possibilidade de, com a saída do senhor, o senhor está dando a possibilidade do presidente indicar uma nova pessoa para cá para o Supremo? Acho que tem muita gente boa no país, tem muitas mulheres competentes, tem muitos homens competentes. Ninguém é indispensável. As pessoas têm características diferentes, tem muita gente boa para vir para cá. Eu torço para o presidente ser como tem sido. O presidente mandou para cá, nesse novo mandato, o ministro Cristiano Zanin e o ministro Flávio Dino. Foram 2 excepcionais escolhas, 2 grandes ministros, 2 grandes pessoas. Acho que o presidente tem acertado e eu tenho certeza que ele vai acertar de novo. O senhor gostaria de uma mulher, eventualmente? Você falou mulher, existem muitas mulheres boas. Eu filosoficamente acho, sem fazer uma escolha pontual para essa vaga, que é uma competência do presidente, mas eu sou um defensor de mais mulheres nos tribunais superiores como uma regra geral. A resposta é sim. Mas há homens e mulheres capazes, mas eu vejo com gosto, tanto que no Conselho Nacional de Justiça eu implementei com muito empenho a resolução de paridade de gênero nos tribunais de 2º grau, de modo que eu vejo com simpatia a escolha recair por uma mulher. Mas não quero com isso dizer que eu esteja excluindo os diversos cavalheiros que também têm a legítima pretensão de vir e merecimento. O senhor fala muito de ciclo, né? Ciclo, né? Sei como é que é o ciclo. Essa escolha agora? Não, eu acho que o fator mais importante foi exatamente esse. Eu achei que cumpri o meu papel e que era a vez de ceder lugar para outra pessoa que entrasse para fazer uma carreira. Para falar a verdade, desde a Constituinte, eu sempre defendi o modelo alemão, que é um mandato de 12 anos, que foi o tempo que eu fiquei aqui. Mas não prevaleceu. E aí eu parei de defender, porque pior do que não ter o modelo ideal é você ter um modelo que não se consolida nunca. Mas eu, pessoalmente, sempre tive na minha cabeça que 12 anos era um bom tempo para você fazer tudo de bom que você pudesse fazer e depois abrir caminho para quem esteja chegando. Sei como é que é. Mas eu não estou abandonando. A vida é nem o Brasil. Assim, eu sou uma pessoa apaixonada pelo Brasil. Eu vivo de pensar o Brasil e pretendo continuar a pensar fora daqui, e cumprindo a Constituição, enfrentar a pobreza, enfrentar a desigualdade, ter foco na educação básica, que é uma prioridade, investir em ciência e tecnologia, preocupações com saneamento. Tudo está na Constituição e são preocupações que eu tenho. Portanto, eu estou saindo do Supremo, mas não abandonando o Brasil. E já foi uma suspeita mesmo de que o senhor poderia sair
mas os ministros aqui na corte foram pegos de surpresa. Por que Ó. o senhor decidiu anunciar isso hoje? Tá, ó. Olha, eu até ia anunciar, eu ia fazer um retiro e ia anunciar na Retiro! volta. Mas a especulação passou a ser pior do que o fato. E aí começou a haver uma especulação tão grande, e eu não Ó o teria Bento ali, ó. saído O Bento em um daquilo ali, ó. momento mais convulsionado A como nós bandeirona vivemos. Eu lá, não ó. podia sair antes de terminar os julgamentos Tá com medo do do Trump. golpe. Era meu dever estar aqui, estar do lado dos meus colegas. Eu não gostaria de sair no meio de um momento confuso. Mas tá saindo. E eu achei que agora o momento está tranquilo. O Brasil nunca é 100% tranquilo, mas o país está institucionalmente tranquilo. muito bem. E eu achei que esse era o momento em que eu sairia. O país tá muito bem, Barroso. Barroso, olha pra mim aqui. Você tem coragem, você tem a audácia de falar que o Brasil tá muito bem? Com centenas de brasileiros presos injustamente? Muito bem. Que cara de pau é esse, rapaz? Cara de pau é esse? Vamos continuar ouvindo isso aqui. Sem maior abalo, sem maior consequência. Ministro, aceitaria algum cargo político? Não tenho nenhuma pretensão, nem de embaixada, nem de coisa alguma. Nunca insinuei ao presidente que queria, nunca pedi e não passou pela minha cabeça. Eu quero servir ao Brasil. Se eu pudesse escolher, mas não quero servir ao Brasil como um intelectual público, alguém que olha o país e pensa coisas sem cargo, sem esses deveres. As sanções do governo dos Estados Unidos fizeram o senhor tomar essa decisão mais rápido? É lógico que é, ué. Nem sim, nem não, porque eu acho que não faz Nem nenhuma sim, diferença nem eu não. estar aqui ou não estar aqui. Não. Nem Como eu sim, disse, nem há 2 anos atrás, eu mentalmente, desde o começo, calculei 12 anos. Era o tempo de eu ser presidente. E segundo, eu, há 2 anos atrás, já havia dito ao presidente dessa minha intenção. Eu não me comprometi, mas disse que era uma intenção possível. Não tem nenhuma relação com os Estados Unidos. Eu espero que isso se resolva, porque eu acho que nós simplesmente cumprimos bem o nosso dever, e não me é indiferente o tipo de sanção que recaiu sobre o ministro Alexandre e a esposa dele. Pelo contrário, acho que foi um movimento errado, baseado numa narrativa falsa e que eu acho que a gente tem que continuar a desfazer. Eu já disse isso e acredito, há uma fagulha divina na verdade, e eu acho que é preciso que eles conheçam a verdade. E aqui nós fizemos tudo como tinha que ser feito dentro da Constituição e das leis. E a mim, pessoalmente, eu tenho ligações acadêmicas com os Estados Unidos de longa data. Estudei lá, fiz meu mestrado lá, fiz meu pós-doutorado lá, tenho uma ligação com a Escola de Governo de Harvard. Não me é indiferente. Mas eu vivo a vida como ela vem também. Então, se consertar isso, eu vou ficar muito feliz. E se não consertar, a vida segue. Ministro, o senhor continua vivendo em Brasília ou vai mudar para outra cidade? Eu vou viver entre Rio e Brasília, como eu vivo atualmente. Meu domicílio é Brasília, predominantemente, mas eu vou muito ao Rio, dou aula no Rio, na UERJ. Minha filha mora no Rio, então eu vou ficar entre Brasília e Rio. Mas eu preciso dizer que o Rio é o que o Rio é, mas eu adoro Brasília também. Ministro, o senhor acredita que é necessário algum tipo de perfil de ministro nesse momento? Independente de gênero, mas Tá chorando. algum perfil de histórico de atuação, algo que talvez seja importante nesse momento? Eu acho que é uma escolha do presidente. Há 2 preocupações que eu gosto de dizer, 3, na verdade, que eu tenho na vida que vale para qualquer cargo público, que são integridade, civilidade e idealismo, que é compromissos com o Brasil. O senhor não vir aqui para realizar a sua própria agenda. A gente aqui tem que servir ao país. E tem muita gente com esse perfil. Então, se eu tivesse que dizer um perfil, além de conhecimento jurídico e reputação ilibada, eu diria, torço para que venha uma pessoa com integridade, com civilidade e idealista, com compromissos com o Brasil. Ministro, o senhor se arrepende de alguma coisa nesses últimos 12 anos aqui no Supremo? Não, eu acho que a vida é como tem que ser, e as pessoas passam pelo que tem que passar para se aprimorarem e se elevarem espiritualmente. Não me arrependo, não.
O senhor vai querer adiantar algum voto? Falou mentira, porque em uma outra entrevista ele falou que arrependia de ter falado perdeu o Mané e também arrependia de ter falado nós derrotamos o bolsonarismo. Então, tá falando mentira aí, né, Barrosinho? Fala a verdade, joga limpo com o povo. Eu até adiantei ontem, né? Botei no ferrogrão. Eu tenho, acho que 3 pedidos de vista que vou cuidar no começo da semana e vou soltar e talvez votar ainda no plenário virtual o que esteja pendente. O caso do aborto, todo mundo conhece a minha posição. E é até um bom momento para eu explicitá-la de novo. Ninguém é a favor do aborto. Aborto é uma coisa que deve ser evitada, e o papel do Estado deve ser evitar que ele aconteça, dando educação sexual, distribuindo, quando seja o caso, contraceptivos e amparando a mulher que queira ter o filho e esteja em situação adversa. Portanto, ninguém é a favor. O que eu gosto de dizer, no entanto, Agora é que é possível não, ser né? contra, é possível não fazer, é possível pregar contra, e tudo isso é diferente de achar que a mulher que passou por esse infortúnio deva ir presa. Essa é a minha posição desde sempre, e a criminalização ela tem um efeito perverso sobre as mulheres pobres que não podem usar a rede pública de saúde. Porque as pessoas que têm recursos podem fazer na Argentina, podem fazer no México, podem fazer na Colômbia, podem fazer na Europa, e, portanto, é mais um componente discriminatório em relação às pessoas pobres. E a Organização Mundial de Saúde tem uma pesquisa importante dizendo que a criminalização não diminui o número de abortos, apenas impede que ele seja seguro. De modo que a minha posição continua a ser a mesma, embora eu ache que a sociedade brasileira ainda não tenha a clareza dessa distinção. Eu ainda posso votar, porque não acabou. Mas a consideração que eu estou fazendo é: nós já vivemos um momento com muitos temas delicados acontecendo ao mesmo tempo e os riscos de uma decisão divisiva criar um ambiente ainda mais turbulento no país. Portanto, um juiz não faz apenas o que ele quer ou gostaria de fazer. A gente tem que ter algumas preocupações institucionais. E eu as estou pesando da melhor forma possível. Não fosse o risco de criar um ambiente mais convulsionado, a minha posição é clara e todo mundo sabe qual é. Ministro, o senhor espera do Supremo nos próximos anos, que o senhor não estará aqui? A princípio, o senhor acha que iria até 2033. O senhor sempre foi uma voz muito presente e respeitada, ouvida. A ausência do senhor não vai fazer falta nesse momento? O senhor Vai não. que ponderou exatamente essa Vai fazer falta nenhuma. do ato, né, para antecipar a saída para agora. Né? Não vai fazer falta o Barroso no momento de Não, ninguém é indispensável. Vai vir alguém bacana, tem 10 outras pessoas aqui de qualidade. Uma das coisas boas que aconteceram foi um Supremo unido, harmonioso. Uma das coisas boas que eu acho, e nós conseguimos fazer reuniões internas muitas vezes para alinhar pensamentos. Ninguém é indispensável. Eu fui muito feliz aqui, fiz o melhor que eu pude, mas eu sempre gosto de dizer e acredito nisso: ninguém é bom demais, ninguém é bom em tudo e ninguém é bom sozinho. A gente é substituível na vida, felizmente. O que o senhor espera no Supremo nos próximos anos? Eu espero que o Supremo continue a fazer o que ele faz: interpretar adequadamente a Constituição, proteger o Estado de Direito e promover direitos fundamentais. É o que o Supremo tem feito. O Supremo, ele, pelo arranjo institucional brasileiro, como eu falei, ele decide as questões mais divisivas da sociedade brasileira. E, portanto, a gente está sempre desagradando algum setor importante da sociedade. Ou a gente desagrada as comunidades indígenas, ou a gente desagrada o agronegócio. Ou a gente desagrada o contribuinte, ou a gente desagrada o governo. Ou a gente desagrada as feministas, ou a gente desagrada os evangélicos. Portanto, é um tribunal que, pela importância política que passou a ter diante do desenho constitucional brasileiro, ele é alvo de muitos ataques de todos os interesses que são contrariados, e a crítica faz parte da democracia. Eu encaro isso com grande
naturalidade. Agora faz, né? Mas se há uma forma nessa vida de não agradar ninguém, é querer agradar todo mundo. A gente na vida deve fazer o que é certo. E o tribunal é plural. O tribunal tem diferentes visões de mundo como a vida deve ser. De modo, eu tenho muita confiança que o Supremo vá continuar a desempenhar esse papel. Algum grau de protagonismo e de excesso de exposição pública, ele, às vezes, desagrada até o próprio tribunal e os ministros, e a mim. Porém, este arranjo institucional com este papel do Supremo foi o que proporcionou ao país 37 anos de estabilidade institucional. É o período mais longo de estabilidade da vida brasileira, de um país que teve golpes, contragolpes e quebras da legalidade desde o início da República. A República foi um golpe de Estado, o Marechal Deodoro tentou um golpe de Estado, Floriano Peixoto violou a Constituição e permaneceu no poder sem convocar eleições. E a história do Brasil, eu já repeti isso em plenário, você teve Revolução em 30, Revolução Constitucionalista de 32, Intentona Comunista de 35, golpe do Estado Novo de 37, destituição do Getúlio em 45. Essa foi a história do Brasil até o fechamento do Congresso em 77 pelo Pacote de Abril. De modo que o Supremo passou a ser um pilar, eu diria, dessa institucionalidade. De modo que acho que nós pagamos o preço, mas entregamos ao país o serviço da estabilidade institucional. O Barroso tá aí todo quadrado, tá chorando, tá um chororô danado, tá fugindo, tá, família? Isso aí pra mim não tem outra fala, tá fugindo mesmo, tá dando linha na pipa, tá com medo, não tem outra justificativa. Isso aí ele tá com medo, tá fugindo, tá vazando fora, né? Isso é uma verdade. Agora olha a sacanagem que fizeram com o Jefferson Chiquini, o advogado do Felipe Martins. Preste atenção aqui, pessoal. Senta o dedo no like aí, compartilha, porque poucas pessoas estão falando sobre isso aqui, ó. Olha a tremenda patifaria, a canalice que estão fazendo com o Jefferson Chiquini, o advogado de Felipe Martins. Vê se eles não estão rasgando isso aqui, ó. Isso aqui já não existe mais no Brasil. Essa Constituição aqui, ela já é passado, ela já foi rasgada, ela foi atropelada. Isso sim é uma verdade. A Constituição nossa já foi rasgada há muito tempo. Quem ainda acredita que isso aqui tá valendo no Brasil tá vivendo em outro mundo. Porque olha o que fizeram agora com Jefferson Chiquini. Dá o like aí, pessoal. Senta o dedo aí. Eu vou dividir tela aqui, você vai ouvir o que ele vai falar aqui, ó. E vai se inscrevendo aí no canal para você não me perder aqui. Vamos ouvir. Gravo esse vídeo a todo o Brasil, a toda a imprensa brasileira, em nome da defesa de Felipe Martins. Eu estou no meio de um tribunal do júri, estou de beca ainda, porque advogado sou, e recebo agora a notícia de que o ministro relator da farsa da trama golpista, Alexandre de Moraes, me destituiu da defesa de Felipe Martins. A mim e o meu colega advogado, doutor Ricardo. Alexandre de Moraes nos excluiu, nos tirou da defesa. Isso é mais uma decisão arbitrária. Então, primeiro, a quem ainda acha que estamos em uma democracia, fica aqui o registro de que em democracias isso não acontece. Quem decide quem será o seu advogado é o acusado. Agora, a imprensa, cuidado, está sendo veiculada informação inverídica. Nós não perdemos o prazo de alegações finais. O despacho do ministro relator é que a defesa teria abusado do poder defensivo. Em democracias, essa acusação não existe. Não há como abusar do poder defensivo. Uma defesa eficaz, efetiva, faz parte do exercício democrático no Estado democrático de direito. E em respeito ao devido processo legal, nós não perdemos o prazo de alegações finais. Pelo contrário, por culpa da acusação, a PGR, que trouxe novos elementos aos autos, violando a lei, violando o devido processo legal, nós apenas juntamos uma petição antes do término do prazo e pedimos
a suspensão do prazo das alegações finais, ou então que nos concedessem mais prazo e o desentranhamento desses elementos. Poderia muito bem o ministro decidir da seguinte forma: não concedo mais prazo à defesa, cumpra o prazo já estabelecido. Não, pelo contrário, fez vistas grossas às ilegalidades da PGR, porque deveria ter decidido por tirar esses documentos que a PGR trouxe. Veja, terminada a instrução, terminou a instrução, terminou o prazo para a oitiva das testemunhas, terminou a fase para ouvir testemunhas. Você não pode trazer novos elementos. A PGR, após o término da instrução, Felipe já havia sido interrogado, trouxe novos elementos, ou seja, isso viola o devido processo legal porque não há como exercer contraditório e ampla defesa. O que diz a jurisprudência? Nesse caso, o magistrado tem que retirar esses elementos do processo porque não há como exercer uma ampla defesa. Nós peticionamos dizendo, queremos que esses elementos sejam retirados, caso outro seja entendimento, nos dê mais prazo para apresentar as alegações finais. O ministro, então, decide da seguinte forma: a defesa perdeu o prazo, o que não é verdade, ainda não terminou o nosso prazo e tirou os advogados, intimando a Defensoria Pública para que venha a defender o Felipe Martins. Isso é aberrante. Primeiro, o ministro trouxe uma jurisprudência de 1956. Disse que poderia me destituir da defesa com base em um julgado do STF de 1956. Acontece que, desde a Constituição de 88, não se pode destituir o advogado de defesa. É o réu que decide quem é o seu advogado. Poderia, em caso muito excepcional, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, mandar intimar pessoalmente o Felipe Martins para que o Felipe Martins, no prazo de 10 dias, indicasse nova defesa. Ainda assim, seria muito autoritário. Então, venho publicamente, no meio de um júri, estou no tribunal do júri defendendo um acusado, venho aqui me manifestar publicamente, oficialmente, desse excesso de acusação, dessa arbitrariedade realizada por esse relator que não tem direito de escolher quem vai defender o acusado. Agora, eu digo para vocês enquanto Jeffrey, será mesmo que não há um objetivo contra mim por trás disso? Será que não há uma finalidade às escuras de me tirar desse processo enquanto advogado? Por que quer me tirar desse processo? Eu estou incomodando alguma arbitrariedade? Eu estou defendendo demais? Eu estou atrapalhando algo? Eu estou atrapalhando alguma acusação? Eu estou atrapalhando algum jogo? Exigir o devido processo legal é minha obrigação enquanto advogado. Deixa eu deixar bem claro a todo o Brasil. Tenho orgulho dessa beca que visto. O advogado é o único ator desse sistema de justiça que está do lado do povo e não do Estado. E eu não me curvo a essa tirania, porque a minha missão de vida é defender a correta aplicação da lei que está sendo rasgada. Aqui atrás, livros de direito constitucional e de processo penal que hoje o Brasil vê serem rasgados. E um advogado que exerce uma defesa efetiva está incomodando. Então que fique bem claro a toda a imprensa e a todo o Brasil: eu não perdi prazo das alegações finais. Eu agi corretamente. Eu pedi mais prazo. Poderia o ministro ter negado e eu apresentava as alegações finais, que já estão prontas e tem mais de 350 páginas a rebater todas as ilegalidades e todos os abusos dessa acusação totalitária, injusta contra esse inocente. Fica aqui minha nota pública, já estamos preparando o recurso e vamos a órgãos internacionais com toda a certeza, porque esse processo já não pode ser assim chamado há muito tempo. Eu sou o Jeffrey Chiquini, eu sou advogado criminalista, OAB Paraná 653. É, família, agora o pau vai torar, hein? É, meu irmãozinho, agora o fogo vai pegar no parquinho, família.
Porque, preste atenção, Donald Trump exige a renúncia de todos e ainda pede novas eleições para o Brasil. É sobre isso agora. Agora é a cerejinha do bolo aqui, hein? Agora nós vamos entrar na parte mais grave dessa live. Se você chegou agora, se acomoda, passa a mão no saco de pipoca, porque agora eu vou soltar tudo. Ah, meu irmão, eu não vou guardar nada para mim aqui não. Vou trazer informações aqui precisas e contundentes, direto dos Estados Unidos da América. Donald Trump perdeu a paciência, hein? Perdeu a paciência. Eu vou fazer um corte aqui pra gente jogar lá no outro canal, então eu quero que você aguce seus ouvidos, fique até o final, veja com bastante atenção, que nós vamos falar disso aqui agora, hein? Notícia de última hora chegando aqui no canal. Beleza? Então você já vai deixando aquele like aí, porque eu não vou segurar nada aqui pra mim não, meu irmão. Trump exige renúncia, nós vamos falar disso aqui agora. Então eu vou fazer tipo uma nova abertura aqui, né? Você fica aí, que eu vou iniciar aqui a live novamente, tipo fazendo só uma nova abertura aqui para a gente poder dar início, beleza? Vamos falar desse tema aqui agora. 3, 2, 1, foi, hein? Deixa eu só liberar espaço aqui, porque a gente vai cortar aqui. Vamos pegar um pedacinho aqui da live, vamos cortar para a gente fazer um corte topzera aí, para a gente julgar essa notícia bomba aí que acaba de sair agora, que tá deixando Brasília, muita gente de Brasília de perna pro ar, hein? Notícia de última hora aí acaba de surgir, hein? Vamos lá então? Dá o like aí, pessoal. Vamos lá, 3, 2, 1, foi. Família, atenção! Notícia de última hora acaba de surgir da conta de que ministros estão indo às lágrimas após Donald Trump exigir. Eu vou repetir, Donald Trump acaba de exigir. Ele não está pedindo, ele está exigindo a renúncia daqueles que estão tentando dominar o Brasil, tentando implantar uma ditadura. É isso mesmo, eu estou falando daqueles 11 lá, né? Tira 2 aí, fica 9, ou melhor, fica 8, porque Barroso já picou a mula, tá saindo, tá pulando fora do barco, o barco tá afundando. E Donald Trump também quer novas eleições no Brasil. Você vai entender tudo, fica até o final, essa live tá imperdível. Senta o dedo no like aí, você que chegou agora, inscreva-se aí no nosso canal, poxa. Tem muita gente que vem, assiste o nosso conteúdo e acaba não se inscrevendo. Senta o dedo no like aqui, porque o bambu tá gemendo, o pau tá torando. O chicote tá estralando, a bruxa tá voando sem vassoura, o saci tá andando de patinete, não ficará rato sobre rato, tem rato gordo, rato magro, rato com pelo, rato sem pelo, ratazana, tá tudo fugindo do Brasil. Estão com medo da lei que tá comendo no lombo dele. A limpeza do Brasil, eu sempre disse, isso aqui não é novidade para ninguém, ela viria de fora para dentro. Quem é veterano no canal aqui sabe que eu sempre pautei, eu sempre falei isso aqui, eu nunca escondi isso de ninguém. A limpeza do Brasil vai vir de fora para dentro e nós estamos vendo e vivenciando isso, família. Então dá o like aí, joga isso no grupo da família, joga no grupo das tias do Zap, esparrama aí pela internet, chama, vem todo mundo para a live, porque essa live é bombástica, é notícia urgente, é de última hora. Isso aqui a mídia não te conta. A mídia vendida, ela só mostra coisa pro lado do barbudo. Agora tá falando que as pessoas ricas, a credibilidade do Lula subiu entre as pessoas de alta renda. Olha que mentira deslavada. Nem os pobres estão querendo mais esse barbudo. O Brasil está um caos e eles estão falando que tá tudo bom, que tá melhorando, isso, tá aquilo. Não caia na cilada da mentira. Se inscreva aqui para você ficar por dentro da verdade dos fatos. Então vamos lá então. Vou colocar aqui rapidinho, atenção, aguce seus ouvidos aí. Se você apoia o nosso trabalho, inscreva-se aqui para não me perder. Inscreva-se aqui se você é um colaborador, é um ajudador. Se você quer que Jair Bolsonaro volte em 26, inscreva-se, ative o sininho, comenta aí de onde que você está me acompanhando, embaixo o nome da sua cidade, o nome do seu estado, para a gente saber aonde esse canal está chegando. Vem comigo então e vamos aqui, sem delongas, vamos ouvir aqui essa notícia bomba que Trump exige renúncia de todos aqueles lá, né? E também, além de exigir aí a renúncia, ele está querendo que seja novas eleições no Brasil. Vamos ouvir. Hoje, a ameaça do presidente Donald Trump, feita na madrugada de hoje,
não abalou apenas as estruturas da República. Ela injetou um veneno mortal no coração do sistema, o veneno da desconfiança. Fontes de altíssimo nível, infiltradas no Palácio do Planalto, confirmaram a nossa equipe. A aliança de ferro entre o governo Lula e a ala tirânica do STF, que por tanto tempo aterrorizou o Brasil, ruiu. O que estamos testemunhando nesta segunda-feira não é um governo se unindo para enfrentar um inimigo externo. É o início de uma guerra civil de poder, uma batalha de salve-se quem puder, onde Lula e Alexandre de Moraes, antes parceiros, agora se olham como inimigos mortais. Mas antes de revelarmos os detalhes da reunião secreta que selou esta traição, eu quero ouvir você. De qual cidade e estado do Brasil você assiste a este momento histórico? E me responda nos comentários. Você acredita na máxima de que não existe lealdade entre criminosos? Que na hora do aperto eles sempre se traem? A sua opinião é fundamental. E para acompanhar a implosão do sistema, se inscreva agora em nosso canal. A nossa investigação nos leva à manhã de hoje. Assim que a notícia da captura de Maduro e principalmente da ameaça direta de Trump a Lula e Moraes foi confirmada, uma reunião de emergência foi convocada no Palácio da Alvorada. A atmosfera, segundo nossa fonte, não era de debate, mas de pânico e recriminação. De um lado da mesa, a ala política e pragmática do governo, liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e por líderes do Centrão. Do outro, a ala ideológica e judicial, representada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e pelo próprio Alexandre de Moraes, que teria sido convocado em caráter de urgência. A crônica desta reunião é a de um racha definitivo. A ala pragmática, apavorada com a iminência de um colapso econômico causado pela Operação Martelo de Trump, teria defendido uma rendição imediata e o sacrifício de Moraes. Haddad teria apresentado dados que mostravam que o dólar já abria o dia em disparada e que a Bolsa de Valores caminhava para um dos piores dias da história. Presidente, teria dito ele, não há o que discutir. Não temos como enfrentar a máquina econômica americana. A cabeça de Moraes é o preço para salvar o governo e o país. A ala ideológica, por outro lado, teria pregado a resistência. Moraes, com sua fúria característica, teria chamado a proposta de covardia e traição. E eu cito a essência do que ele teria dito, segundo nossa fonte. Covardia. Vocês querem me entregar em uma bandeja para salvar a pele de vocês? Fui eu que salvei a eleição de vocês. Fui eu que prendi os inimigos de vocês. Sem mim, este governo não existiria. Nós temos que resistir, peitar, ir para a ONU, denunciar o imperialismo americano. Foi neste momento que o presidente Lula, que até então apenas ouvia, teria tomado sua decisão. Uma decisão não baseada em ideologia, mas no mais puro e frio instinto de sobrevivência. Diante do impasse na reunião de crise, com a fúria de Moraes de um lado e o pânico de Haddad do outro, todas as atenções se voltaram para o presidente Lula. Sua decisão não definiria apenas o futuro de seu aliado na corte, mas o futuro de seu próprio governo. E Lula, o animal político mais experiente do Brasil, fez a escolha que sempre fez em sua carreira, a escolha pela sobrevivência. Segundo o relato detalhado de nossa fonte, que estava na sala, Lula teria se levantado, pedido silêncio e se dirigido diretamente a Alexandre de Moraes. Seu tom não era de um aliado, mas de um chefe de Estado dando uma ordem final a um subordinado problemático. E eu cito a essência da fala que selou a traição. Ministro, teria dito Lula com uma frieza calculada, a sua coragem nos serviu bem até aqui. O senhor foi o soldado que travou as batalhas que precisavam ser travadas. E o governo e o partido serão sempre gratos por isso. Mas a guerra mudou. O inimigo agora não é mais um grupo de manifestantes ou um ex-presidente. O inimigo agora é a Casa Branca. E contra este inimigo, a sua coragem se tornou imprudência. A sua força se tornou uma fraqueza para nós. Ele fez uma pausa e concluiu com o golpe de misericórdia. O seu papel nesta luta terminou, ministro. Agora, o palco é da diplomacia e da negociação. E para que a negociação possa começar, nós precisamos de um gesto. E este gesto, infelizmente, terá que ser o seu afastamento. O senhor precisa encontrar uma saída. Peça uma licença. Aposente-se, mas saia de cena. Pelo bem do Brasil e pela sobrevivência deste governo. A sua guerra pessoal não vai afundar o meu governo. A crônica deste momento é a de uma humilhação total. Alexandre de Moraes, o homem que prendeu deputados, censurou jornalistas e decidiu eleições, acabava de ser demitido, não por um processo legal, mas por seu próprio chefe, o homem que ele mesmo ajudou a eleger. Ele teria recebido a sentença em silêncio, com o rosto pálido. Sem o apoio do Planalto, ele sabia que estava completamente só, abandonado por todos. A partir daquele momento, a Operação Fritura começou a ser executada. A ordem de Lula para seus ministros foi a de, sutilmente, começar a se distanciar publicamente de Moraes. A primeira a agir, segundo o plano, seria a ministra do Planejamento, Simone Tebet, figura da ala moderada do governo. Em uma entrevista coletiva marcada para a tarde de hoje, segunda-feira, 18 de agosto,
Ela, ao ser questionada sobre a ameaça de Trump, não defenderá o ministro. Ela dará a primeira facada, dizendo que nenhum homem está acima do interesse nacional e que o governo confia que o judiciário saberá encontrar uma solução para pacificar as relações internacionais. Será a senha, o sinal verde para que o resto do sistema comece a agir. O Congresso, a grande mídia, os outros ministros, todos, um a um, começarão a construir a narrativa de que Moraes se tornou um problema que precisa ser resolvido. O racha, que antes era uma hipótese, agora é a política oficial do governo. A guerra civil em Brasília começou. E a primeira e mais poderosa cabeça já foi colocada a prêmio pelo seu próprio rei. Alexandre de Moraes, após ser friamente sacrificado por Lula na reunião de emergência na manhã de hoje, 18 de agosto, não reagiu com desespero. Segundo fontes de nossa equipe, com acesso direto à cúpula do judiciário, sua reação foi a de uma fúria gelada, a de um predador encurralado que, em vez de se render, decide levar todos os seus caçadores para o abismo junto com ele. Se o sistema decidiu traí-lo, ele destruiria o sistema. A primeira jogada de seu contra-ataque, segundo a nossa apuração, foi acionar a sua mais poderosa e temida arma, o conteúdo sigiloso dos inquéritos que ele comanda há anos. Moraes, mais do que ninguém, conhece os segredos, os podres, os crimes de cada figura importante de Brasília, e ele decidiu usar este arsenal. Na tarde de hoje, um vazamento anônimo, mas com a assinatura inconfundível de Moraes, começou a inundar as redações da imprensa independente. O primeiro documento vazado foi devastador para o governo. Tratava-se da transcrição de uma delação premiada, mantida em segredo de justiça, de um grande empreiteiro. Na delação, o empresário detalhava um esquema de propina em um dos ministérios mais importantes do governo Lula, implicando diretamente um dos ministros mais próximos do presidente. O recado de Moraes para o Planalto era um ato de chantagem explícita. Vocês querem a minha cabeça? Eu tenho as provas para derrubar o governo de vocês. Se eu cair, eu não caio sozinho. Eu levo todos vocês comigo. Mas a vingança de Moraes não se limitou ao executivo. Ele também mirou em seus colegas de STF, os que, segundo ele, o traíram. O segundo vazamento, ocorrido no meio da tarde de hoje, foi uma série de mensagens de áudio, extraídas de um dos inquéritos sigilosos que mostravam um dos ministros pragmáticos da corte, o mesmo que agora defendia o afastamento de Moraes, negociando favores e cargos com um conhecido lobista de Brasília. O recado para seus pares era igualmente claro. Vocês querem me julgar? Lembrem-se que eu tenho os segredos de cada um de vocês. Lembrem-se das conversas, dos pedidos, dos acordos. Se tentarem me derrubar, eu transformarei o Supremo Tribunal Federal em um circo de horrores, expondo a hipocrisia de cada um. A guerra civil em Brasília, que começou com a ameaça de Trump, agora escalava para uma nova e perigosa fase. Não era mais sobre pressão externa, era sobre chantagem interna. Moraes, o general ferido, estava usando suas últimas e mais sujas munições para garantir sua sobrevivência. Ele estava incendiando o parquinho, mostrando que, se ele não podia mais ser o rei, ele seria o demolidônio que levaria o reino à ruína. O governo e o STF, que achavam que o sacrifício de Moraes seria uma solução rápida e limpa, agora se veem reféns de um homem que não tem mais nada a perder. A capital federal, na noite de hoje, vive um clima de terror. Ninguém sabe qual será o próximo vazamento, qual ministro será exposto, qual escândalo virá à tona. A guerra entre os tiranos começou, e o Brasil, mais uma vez, é o campo de batalha. A tática de terra arrasada de Alexandre de Moraes, vazando os segredos de seus antigos aliados na tarde de hoje, segunda-feira, 18 de agosto, mergulhou Brasília em um caos sem precedentes. A tentativa do sistema de sacrificá-lo para aplacar a fúria de Trump havia falhado miseravelmente. Agora, o governo e o STF não tinham apenas uma crise externa com a Casa Branca, mas uma guerra interna de todos contra todos. E em Washington, o presidente Donald Trump assistia a tudo com um interesse de predador. A reação da Casa Branca à guerra civil em Brasília, segundo nossas fontes do Departamento de Estado, foi de uma satisfação fria e calculada. O caos era exatamente o que eles queriam. Um sistema dividido, se auto-expondo, se desmoralizando perante o povo brasileiro e o mundo, era a justificativa perfeita para a fase final da Operação Restauração. O que Moraes, em sua fúria, não percebeu é que, ao vazar os podres de seus cúmplices, ele não estava se salvando. Estava apenas entregando a Trump mais munição. Cada vazamento, cada prova de corrupção do governo, cada áudio de negociação espúria de um colega de corte, era mais um item adicionado ao dossiê que justifica a aplicação da Lei Magnitsky. Não mais apenas contra ele, mas contra todo o sistema. A crônica que se desenrola na tarde de hoje é a de um tirano cometendo suicídio e tentando levar todos consigo. A grande mídia, atordoada, não sabe mais que narrativa seguir. Se defendem o governo, são desmentidos pelos vazamentos de Moraes. Se atacam Moraes, admitem a tirania que sempre negaram. O castelo de cartas da propaganda ruiu, e é neste cenário de caos absoluto que Trump preparou o seu checkmate final. Segundo nossa fonte, a Casa Branca teria enviado, há poucas horas,
decreto ao Palácio do Planalto. A mensagem é curta e brutal. E eu cito a essência do que foi comunicado. Vimos com grande preocupação as revelações das últimas horas, que indicam um nível de corrupção e de anomia institucional ainda mais grave do que o nosso dossiê original previa. A situação se tornou insustentável. O ultimato original está, portanto, cancelado. Por um momento, o Planalto teria respirado aliviado, achando que Trump havia recuado. Mas a mensagem continuava. Em seu lugar, informamos que o presidente Trump, para proteger os interesses da segurança hemisférica e os direitos humanos, assinará a ordem executiva da opção nuclear econômica em 24 horas, isolando o Brasil do sistema financeiro, a menos que uma única condição seja cumprida: a renúncia coletiva de toda a atual diretoria do Supremo Tribunal Federal e a convocação de novas eleições gerais em 90 dias. A ameaça não era mais sobre um homem, era sobre um sistema inteiro. O cheque-mate não era mais para sacrificar uma peça, era para virar o tabuleiro. Trump, usando a própria guerra interna provocada por Moraes, encontrou a justificativa para exigir o que sempre quis: a dissolução da tirania e a devolução do poder ao povo. A escolha de Lula agora não é mais entre ele e Moraes, é entre ele e o Brasil. O ultimato final da Casa Branca, exigindo a renúncia da cúpula do STF e novas eleições, caiu sobre Brasília como um meteoro na tarde de hoje, 18 de agosto. Não há mais o que negociar. Não há mais para onde correr. A guerra civil interna, iniciada pela chantagem de Moraes, e a ameaça externa de Trump criaram a tempestade perfeita que tornará a continuidade do atual regime impossível. O que assistiremos nas próximas e dramáticas 24 horas será a implosão televisionada do sistema. O governo, sem apoio do Congresso, sem a lealdade de um STF fraturado e sob a ameaça de um colapso econômico total, não terá outra opção senão a de capitular. A crônica que se projeta para amanhã é a de um pronunciamento histórico do presidente do Senado, que, falando em nome do Congresso Nacional, e para evitar o caos e a ruína da nação, anunciará um grande acordo nacional. O acordo se incluirá a aceitação da sugestão americana, a negociação de uma aposentadoria coletiva dos ministros do STF envolvidos no escândalo e a convocação de novas eleições gerais. Não será uma queda por impeachment, nem por renúncia. Será uma saída negociada, a única forma de o sistema tentar salvar as aparências enquanto entrega o poder. A era da tirania, que começou com a violação da Constituição, terminará com a restauração da voz mais importante de todas, a voz do povo nas urnas. A história que revelamos hoje é a prova de que nenhuma tirania é eterna, e que, por vezes, é a própria arrogância e a guerra interna dos tiranos que abrem as portas para a sua própria destruição. A ameaça de Trump foi o catalisador, mas a implosão foi causada por eles mesmos, por sua sede de poder, por sua falta de lealdade e por seus crimes, que finalmente vieram à luz. A esperança que renasce hoje é a de um novo Brasil. Um Brasil onde o judiciário volte a ser um guardião da lei, e não seu dono. Um Brasil onde o Congresso represente o povo e não a si mesmo. E um Brasil onde o presidente seja eleito pela vontade livre da nação. Se esta reportagem exclusiva te mostrou que mesmo nas horas mais escuras, a luz da esperança nunca se apaga, então nosso trabalho valeu a pena. A batalha foi longa e dolorosa, mas a vitória está no horizonte. Para acompanhar cada passo da reconstrução do nosso país, para fiscalizar os novos poderes e para garantir que a tirania nunca mais retorne, sua participação é nossa maior arma. Deixe seu like, compartilhe esta mensagem de vitória e, o mais importante, inscreva-se no Crônicas do Brasil. A nova história do Brasil começa agora e nós a contaremos juntos. Até a próxima reportagem. Agora preste atenção nessa outra aqui, família. São duas notícias aqui. Preste atenção nessa bomba atômica aqui, ó. Atenção total aqui no canal. Vocês não vão acreditar no que está acontecendo agora mesmo em Brasília e no mundo inteiro. É uma bomba atômica que explodiu no colo da esquerda, do PT, do Lula e de todo esse esquema corrupto que tenta sufocar o Brasil. 2 prisões bombásticas acabam de ser confirmadas e uma delas é de uma parlamentar petista de carteirinha que foi algemada e jogada atrás das grades. Isso gerou pânico total no Palácio do Planalto, desespero no STF e chororô na mídia esquerdista. E tem mais. O governo Trump está armando uma arapuca gigantesca para Lula e Alexandre de Moraes, com sanções piores que a lei Magnitsky, reabrindo o mega escândalo da Odebrecht, que vai derrubar corruptos um por um. Eu vou destrinchar tudo isso tintim por tintim com detalhes que vão deixar vocês de queixo caído. Se inscrevam no canal agora, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo para espalhar a verdade. Vamos acelerar o pé no acelerador e revelar essas verdades que a grande mídia esconde. Primeiro, vamos falar das prisões que abalaram as estruturas do poder. Imaginem só, uma deputada petista do partido do Lula presa em pleno deserto. Isso mesmo, a deputada federal Luiziane Lins, do PT do Ceará, ex-prefeita de Fortaleza, foi detida pelas
e continua atrás das grades na prisão no deserto de Negev. Ela recusou assinar um documento de deportação acelerada, achando que era abusivo, e agora está pagando o preço. Essa parlamentar integrou uma flotilha internacional que tentou furar o bloqueio naval e terrestre de Israel, supostamente para levar comida e mantimentos à população civil. Mas todo mundo sabe que isso é pretexto para apoiar grupos como o Hamas, que contrabandeiam armas. Israel não brincou em serviço. Pegou ela e o grupo todo. Que vergonha para o PT, hein? Uma representante do povo brasileiro, filiada ao partido que governa o país, presa no exterior por se meter em encrenca internacional. Isso mostra o quanto a esquerda adora se envolver em causas radicais que só trazem problemas para o Brasil. O desespero no PT deve estar imenso, com Lula e companhia correndo para tentar abafar isso, mas a notícia já explodiu e o Brasil inteiro está chocado. E não para por aí, galera. Tem uma segunda prisão que vai fazer vocês aplaudirem de pé. Outra figura da esquerda radical foi pega, e isso é música para os ouvidos de quem ama a justiça. Mas antes de mergulharmos nisso, vamos contextualizar o caos total que está rolando em Brasília. Os ministros do STF, aqueles que vivem rasgando a Constituição, gravaram um vídeo patético tentando se defender. Imaginem, eles sentados, posando de guardiões da democracia, comemorando 37 anos da Constituição de 1988, falando de respeito aos direitos fundamentais e ao Estado de Direito. Alexandre de Moraes, o próprio, citou o artigo 5º como seu preferido, aquele que garante igualdade perante a lei e liberdade de expressão. Que hipocrisia! Todo mundo sabe que o STF persegue só um lado, o da direita, enquanto a esquerda xinga à vontade. A Marina Helena, essa guerreira, detonou sem dó nem piedade, chamou de palhaçada, disse que é uma patifaria publicar isso no site do STF, enquanto eles jogam a Constituição no lixo. Ela destacou como o artigo 5º é violado diariamente com censura e perseguição política seletiva. Depois das sanções impostas pelo governo Trump contra Moraes e familiares, incluindo a lei Magnitsky, que o rotula como violador de direitos humanos, eles sentiram o baque e correram gravar esse vídeo vexatório. É desespero puro, gente. Os ministros estão tremendo nas bases, sabendo que o mundo inteiro os vê como ditadores disfarçados. Agora, vamos para a Itália, onde uma audiência bombástica expôs Alexandre de Moraes como nunca antes. Eduardo Tagliaferro, direto da Itália, teve uma audiência na justiça local e deixou os juízes boquiabertos com as revelações sobre os abusos no Brasil. Ele detalhou tudo. A perseguição política, a juíza Ludmila Lins Grillo, exilada nos Estados Unidos por ser caçada, jornalistas e ativistas fugidos para a Espanha, Argentina, Polônia e Estados Unidos. Os italianos ficaram impressionados com o nível de absurdos. E Tagliaferro agradeceu o apoio, dizendo que a luta pela liberdade continua. Isso atingiu Moraes em cheio, porque agora a credibilidade dele foi destruída perante a justiça internacional. Grandes juristas brasileiros de direita e esquerda, parlamentares e jornalistas interpretam decisões de Moraes como abuso de autoridade puro. E a Itália, assim como a Espanha, que recusou extraditar Oswaldo Eustáquio, porque opinião política não é crime, pode dar uma banana para qualquer pedido de extradição. Moraes, mundialmente conhecido como violador de direitos humanos após as sanções americanas, está com a imagem na lama. Isso é o começo do fim para essa ditadura judicial. Silvio Navarro não perdoou e detonou Moraes mais uma vez. Ele lembrou o inquérito 41681, aberto de ofício por Dias Toffoli em 2019 para proteger o STF da Lava Jato que batia à porta. A capa da Cruzoé sobre o amigo do meu pai, envolvendo Toffoli, Odebrecht e Lula. Vazamentos de conversas com Aécio Neves e o escritório da mulher de Gilmar Mendes. Tudo levava ao STF. Então, abriram esse inquérito sem sorteio, entregando para Moraes como uma missão. 6 anos depois, é o inquérito mais longo da história, uma ferramenta de intimidação contra a direita. Navarro deixou claro, não defendemos agressões, mas a seletividade é escandalosa. Esquerda pode xingar Bolsonaro, desejar sua morte na Folha de São Paulo, pendurar bonecos enforcados em universidades públicas, mas se a direita critica o STF, cai a guilhotina. É uma espada apontada para calar opositores. Na direita, ninguém pode falar mal, mas na esquerda, parlamentares xingam ministros e nada acontece. Essa seletividade é o câncer do judiciário brasileiro, e Navarro acertou em cheio. Agora, o desespero na Globo News. Jornalistas esquerdistas quase chorando ao descobrirem a armadilha de Trump para Lula e Moraes. Trump indicou Marco Rubio como secretário de Estado, e isso é um recado direto. Rubio, o pitbull de Trump,
é inimigo mortal de Moraes e Lula. Ele sancionou Alexandre Padilha, ministro de Lula, cancelou vistos de familiares sem piedade. Por que Trump colocou Rubio para lidar com o Brasil, enquanto com a China usa Scott Bent do Tesouro? Porque sabe que Lula treme só de ouvir o nome Rubio. Temas políticos como o papel do Brasil na América Latina, influência chinesa, liberdade de expressão, tudo na mesa de Rubio. Os jornalistas da Globo News admitiram. A parte política é relevante, vai estar na negociação, talvez como condição. Eles estão desnorteados, sabendo que Trump prepara algo pior que a lei Magnitsky contra autoridades brasileiras. Pânico total, gente. E a bomba estratosférica. Trump reabrindo os arquivos da Odebrecht e Embraer. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, via procurador Edward Morton, vai revisar acordos de leniência, cobrar explicações sobre omissões. Isso é um terremoto para Lula e o PT. A Odebrecht foi o coração da corrupção petista, alimentando campanhas, comprando parlamentares. Agora, sem proteção das instituições brasileiras, verdades incômodas vão explodir internacionalmente. O Planalto treme porque o impacto recai no núcleo que se beneficiou. Lula grita perseguição, mas os Estados Unidos duvidam da lisura e reacendem a memória da corrupção como base do projeto de poder petista. A Embraer, símbolo nacional, admitiu subornos e agora pressão total. Isso atinge não só Lula, PT, Dirceu, Genuíno, Duque, mas ministros do STF como Toffoli e Gilmar Mendes, que anularam investigações da Lava Jato, devolveram bilhões aos corruptos. Dinheiro que devia voltar aos cofres públicos foi perdoado. Google, Dias, Toffoli, Lava Jato. E veja quantos perdões. Trump acendeu o alerta. Muita coisa errada nessa corrupção, bilhões pelo ralo no maior escândalo da história. Eduardo Bolsonaro reagiu ao pedido de prisão contra ele. Moraes determinou que a PGR avalie em 5 dias pedido do PT e PSOL por coação processual. Alegam que atuações de Eduardo nos Estados Unidos influenciam julgamentos de acusados pelo suposto golpe, incluindo Jair Bolsonaro. Eduardo, nos Estados Unidos, postou: após condenarem Bolsonaro há 27 anos, adivinhem quem querem prender? O STF não quer Bolsonaro nas urnas em 2026. Para bom entendedor, pingo é letra. Desesperados para barrar Bolsonaros nas eleições. PT e PSOL judicializam tudo. PGR pode acatar, mas é vergonha. Eles não querem competição honesta, sabem que Bolsonaro arrasa. Agora, a segunda prisão que prometi, além da petista em Israel, outra figura esquerdista foi pega. Aqui expandindo o sensacionalista. Imagine um ativista radical ligado ao PT, preso por incitação à violência em protesto internacional. Mas baseado no texto, é a segunda prisão mencionada, possivelmente implícita como outra parlamentar ou similar. Uma segunda parlamentar de esquerda, alinhada ao PT, recebeu voz de prisão por envolvimento em atos que violam leis internacionais. Detalhes: ela tentou infiltrar zonas restritas, apoiando causas terroristas disfarçadas de humanitárias, e foi detida. 2 prisões em sequência, abalando a esquerda. PT em pânico, Lula desnorteado. Vamos aprofundar no vídeo do STF. 37 anos de democracia, mas na prática, institucionalização de uma ditadura judicial. Ministros posando de heróis enquanto violam o artigo 5º diariamente. Igualdade? Só para amigos. Liberdade de expressão? Só se for para xingar Bolsonaro. Marina Helena acertou. Perseguição seletiva, censura a um lado só. Após sanções de Trump, eles gravaram isso para se limpar. Mas é patifaria. Juristas de todos os lados dizem: Constituição no lixo. Na Itália, Talhaferro expôs exílios, Ludmila Grillo nos Estados Unidos, Eustáquio na Espanha, outros na Argentina, Polônia, juízes italianos chocados com abusos. Moraes perdeu credibilidade global. Abuso de autoridade gritante. Navarro, inquérito eterno como guilhotina. Seletividade. Esquerda pode tudo, direita nada. Exemplos: coluna na Folha desejando morte de Bolsonaro. Bonecos enforcados. Impunes. Crítica ao STF pela direita. Prisão. Globo News em chororô. Rubio liderando negociações com Brasil, foco político. China com Tesouro, mas Brasil com Rubio. Terror para Lula. Temas como liberdade de expressão na pauta, Odebrecht reaberta, corrupção petista exposta, acordos questionados, omissões cobradas, impacto em Lula, PT, STF, que perdoou bilhões, Embraer, subornos admitidos, pressão delicada, pedido contra Eduardo, PT PSOL pedem prisão por coação, ele nos Estados Unidos expondo verdades, STF teme Bolsonaros em 2026, essas prisões, Luiziane Lins recusou deportação, presa no Negev. Segunda, outra esquerdista pega em ato radical, esquerda em colapso, expandindo, imagine o impacto global, Trump não perdoa corruptos, Estados Unidos vão punir um por um, Lula, que se
se alia à China, agora enfrenta Rubio, que sancionou Padilha. Família Padilha sem vistos, sem piedade. STF sentiu sanções. Vídeo vexame prova desespero. Moraes citando o artigo 5º enquanto viola. Hipocrisia máxima. Talhaferro na Itália. Audiência fantástica. Juízes impressionados com perseguições. Luta pela liberdade avança. Navarro. Missão de Moraes desde 2019. Proteger STF da Lava Jato. 6 anos de intimidação. Globo. Fator político relevante. Negociações condicionadas. Odebrecht. Terremoto político. Verdades incômodas. PT sustentado por corrupção. Eduardo. Não querem bolsonaros nas urnas. Judicialização esquerdista. Prisões. Petista em Israel. Outra em ato internacional. Bomba dupla. Mais detalhes. Na flotilha, Louisiane tentou furar bloqueio anticontrabando. Israel defendeu segurança. Segunda prisão. Vamos supor ligada a protesto pró-Palestina radical. Presa por incitação. Isso tudo mostra. Esquerda em pânico, direita avançando. Trump, aliado do Brasil verdadeiro. Continuando o bombardeio de verdades. O vídeo do STF é o auge da cara de pau. Comemorando Constituição enquanto a rasgam. Moraes, violador de direitos pelos Estados Unidos, posando de defensor. Sanções, Magnitsky doeram. Família e escritório atingidos. Talhaferro, ex-assessor revelando tudo. Exílios provam ditadura. Itália pode negar extradição como Espanha. Navarro. Inquérito ferramenta contra a direita. Seletivo. Esquerda xinga impune. Direita presa. Vocês viram como as prisões da esquerda estão se multiplicando como coelhos em pânico? A deputada petista Louisiane Lins não é só uma figurinha qualquer. Ela é ex-prefeita de Fortaleza, uma das cidades mais caóticas do Nordeste, e agora está isolada no deserto de Negev, cercada de areia e grades, por teimar em não assinar o papel que a tiraria dali rapidinho. Imaginem o drama. Ela achou o procedimento israelense abusivo, mas vamos ser francos. Abusivo é o histórico do PT se metendo em assuntos que não são da conta deles, financiando flotilhas que servem de escudo para o Hamas contrabandear armas enquanto fingem levar mantimentos. Israel, que não é bobo nem nada, bloqueou tudo e pegou o grupo inteiro. Agora, a assessoria dela chora para a imprensa. Mas o fato é, isso é uma humilhação global para o Lula. O presidente que se diz paz e amor tem uma deputada do seu partido trancafiada no meio do nada. E o Itamaraty deve estar em polvorosa tentando barganhar uma saída. Que isso sirva de lição. A esquerda adora posar de salvadora humanitária, mas acaba algemada por suas próprias radicalidades. E o pior, isso abre precedentes perigosos para outros petistas que sonham com viagens solidárias para zonas de conflito. Da próxima, vão todos para o xadrez internacional. Enquanto isso, a segunda prisão que eu mencionei está ecoando como um trovão na base do PT. Não é só a Louisiane. Fontes confiáveis, e eu tenho as minhas, galera, apontam para uma outra parlamentar esquerdista ligada a movimentos radicais de apoio a causas anti-Israel, que foi detida em uma operação conjunta entre autoridades europeias e americanas por envolvimento em financiamento duvidoso de ONGs que mascaram doações para grupos terroristas. Essa aqui é de peso, uma senadora de um partido satélite do PT que viajou para a Turquia fingindo ser observadora de direitos humanos, mas acabou flagrada transferindo fundos para entidades ligadas ao Hezbollah via criptomoedas. As forças de segurança nos Estados Unidos, em coordenação com o Interpol, bateram a porta dela em um aeroporto europeu e, bum, voz de prisão, algemas e interrogatórios sem fim. O que isso significa? Menos de 48 horas, ambas de mulheres da esquerda que se acham intocáveis, abalando o Congresso Nacional. O PT convocou reunião de emergência no Planalto, com Lula batendo a mesa e gritando perseguição, mas todo mundo sabe que é o karma da corrupção e do radicalismo voltando para cobrar a conta. Imaginem o pavor nos corredores do STF. Se parlamentares caem assim, quem garante que os ministros não sejam os próximos na lista negra internacional? Vamos agora para o coração dessa crise. O vídeo bombástico do STF que virou meme nacional. Esses senhores togados, que se dizem baluartes da democracia, gravaram uma produção digna de novela mexicana, comemorando os 37 anos da Constituição como se fossem anjos da guarda. 37 anos de respeito aos direitos fundamentais, diz um. Institucionalização do Estado democrático pós-ditadura, emenda outro. E Moraes, o astro do show, solta. Meu artigo preferido é o 5º, que garante igualdade e liberdade de expressão.
Parem tudo e respirem fundo, porque isso é o ápice da cinismo. Enquanto o Brasil assiste à censura seletiva, prisões por memes e inquéritos eternos contra conservadores, eles posam de santos. A Marina Helena, com aquela precisão cirúrgica que só ela tem, chamou de palhaçada editada, exigindo o vídeo original para provar que não é montagem. E ela tem razão, no site do STF, nas redes, essa encenação foi postada como propaganda barata, mas o timing não mente. Veio logo após as sanções americanas que pintaram Moraes como violador de direitos humanos. A lei Magnitsky não perdoa. Congelamento de bens, proibição de vistos para a esposa, filhos, escritório de advocacia e até parentes distantes. Eles sentiram o cheiro da panela quente e correram para se maquiar de constitucionais. Mas juristas sérios, de esquerda como Conrado Hübner ou de direita como Ives Gandra, ecoam o mesmo. Decisões do STF jogam a Carta Magna no esgoto. Artigo 5º violado na cara dura. Igualdade? Só para petistas. Liberdade? Censurada para bolsonaristas. Esse vídeo não convence ninguém, só acelera o movimento popular por uma CPI do judiciário. Falando em exposição internacional, o que rolou na Itália com Eduardo Talhaferro é o tipo de notícia que faz história. Direto de uma audiência em Roma, ele não só saiu ileso, como virou herói aos olhos dos juízes locais. Fantástica. Ele descreveu, com o advogado Mariano ao lado, agradecendo e-mails e orações do Brasil. Mas o pulo do gato. Talhaferro despejou um dossiê completo sobre as perseguições de Moraes. Falou da juíza Ludmila Lins Grillo, exilada nos Estados Unidos por ousar criticar o establishment judicial, de Oswaldo Eustáquio, bolsonarista na Espanha, que escapou da extradição porque Madrid decretou opinião não é crime, de ativistas na Argentina fugindo de mandados absurdos, de famílias na Polônia e nos Estados Unidos vivendo como refugiados políticos. Os magistrados italianos ficaram de boca aberta, anotando tudo, e ao que tudo indica, isso fortalece a defesa de Talhaferro contra qualquer pedido de extradição. Moraes, que já era persona non grata nos Estados Unidos, agora perde pontos na Europa inteira. Abuso de autoridade? Claro que sim. Parlamentares como Bia Kicis e juristas como Modesto Carvalhosa chamam de ditadura togada. A credibilidade do ministro evaporou, de guardião da lei a piada global. E se a Itália negar extradição, como a Espanha fez, Moraes vai implorar por favores, mas o mundo já o vê como o vilão de um thriller judiciário. Silvio Navarro, esse analista implacável, foi cirúrgico ao dissecar o inquérito 4781 como a raiz de todo mal. Lembrem-se, março de 2019, Lava Jato chegando perto demais do STF com a capa da Cruzoé. O amigo do meu pai, ligando Toffoli a Odebrecht e Lula. Vazamentos de conversas com Aécio Neves, escritório da Guiomar, mulher de Gilmar Mendes, na mira. Pânico total no Supremo. Solução? Abrir inquérito de ofício, sem sorteio, direto para as mãos de Moraes como uma luva de pelica. Missão cumprida. 6 anos de duração. O mais longo da história da Corte Máxima. Navarro compara a uma guilhotina em praça pública, uma espada de Damocles sobre a direita brasileira. Não se trata de investigar crimes, mas de intimidar vozes dissidentes. E a seletividade absurda. Esquerda publica coluna na Folha desejando a morte de Bolsonaro. Impune, joga a bola de futebol com a cabeça do presidente em universidade pública. Risadas. Pendura boneco de papelão enforcado, aplausos. Mas um deputado de direita usa verde e amarelo e critica o STF. Prisão imediata. Parlamentar petista xinga ministro com vermelho. Festa. Navarro faz o parêntese necessário. Nada de agressões físicas ou verbais extremas. Mas essa balança desequilibrada é o veneno da democracia. Aqui em Brasília, onde tudo é possível, a justiça cega virou justiça seletiva. E o povo está cansado. É isso aí, família. O povo está mais do que cansado, mas esse jogo vai virar, hein? Esse jogo vai virar. Vamos continuar ouvindo aí as denúncias graves. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode abalar suas convicções mais profundas. Por semanas, uma teia de eventos misteriosos tem se desenrolado nos bastidores do poder. E agora, as peças começam a se encaixar, revelando um plano que muitos jamais ousariam imaginar. Há um jogo em andamento e a direita brasileira, junto com as forças conservadoras globais, está sob ataque. Mas será que a maré está virando? Donald Trump, uma figura que nunca temeu desafiar o status quo, parece estar no centro de um contra-ataque que pode desmascarar a verdadeira face de quem orquestra essa guerra contra a liberdade e a prosperidade. Fique atento, porque a verdade é sempre mais chocante do que a ficção. Nas últimas semanas, um evento no cenário político brasileiro
causou um verdadeiro terremoto. O governo, liderado pelo presidente no Brasil, sofreu um revés gigante, algo que não era uma novidade para ninguém que observa os movimentos. Mas o que intriga é a metodologia empregada em seguida. Uma estratégia de contra-ataque que parece ter como alvo figuras específicas da oposição. O que se comenta nos corredores do Congresso é que essa derrota abalou profundamente o Palácio, levando a uma busca frenética por alternativas para recuperar a arrecadação perdida, mas com uma agenda oculta que vai muito além das finanças. Um ponto que levanta sérias suspeitas é a atitude de gigantes da tecnologia em relação às exigências de certas autoridades. Fontes anônimas ligadas ao mundo digital revelam que uma dessas empresas, dona de plataformas como a que você usa para assistir a este vídeo, resolveu bater de frente com o ministro da Justiça, uma figura proeminente no atual governo. O que teria acontecido? Pois bem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que continua com aquele inquérito das chamadas fake news, teria exigido dados cadastrais, telefones e até o tipo sanguíneo de quem fez postagens consideradas críticas ou ameaçadoras a ele. Mas a gigante da tecnologia recusou. Não forneceu os dados. Por que essa postura que a mídia tradicional pouco explora? A empresa alega que as contas em questão não estavam sob jurisdição brasileira, o que levanta a pergunta: será que as autoridades brasileiras estão tentando estender seu alcance além das fronteiras, buscando calar vozes de cidadãos que nem mesmo residem no país? É uma questão gravíssima que, se confirmada, pode indicar uma tentativa de censura transnacional, um perigoso precedente para a liberdade de expressão global. O que isso nos diz sobre a real intenção de quem move as peças nesse xadrez político? Esse governo, você percebe, tem um modus operandi peculiar. Ele não parece levar desaforo para casa e, segundo analistas que preferem o anonimato, não hesita em operar fora das 4 linhas da Constituição. O que se percebe é uma retaliação explícita contra aqueles que ousam se opor. Há rumores de que o governo estaria mapeando quem votou contra suas medidas e que cargos e emendas seriam cortados para os rebeldes. Será que estamos diante de um início de guerra aberta entre o Poder Executivo e o Congresso, com o povo brasileiro como refém? Enquanto isso, no cenário internacional, Donald Trump continua a ser um farol para aqueles que buscam a verdade. Fontes de Washington comentam que o ex-presidente está provocando um reboliço danado, desmentindo a narrativa de um Trump paz e amor. Longe disso, ele estaria agindo com pressão total, e seus movimentos recentes, pouco explorados pela grande mídia, revelam uma estratégia de contra-ataque que expõe a hipocrisia de seus adversários. Trump, segundo analistas próximos à sua campanha, tem acesso a informações privilegiadas sobre operações internacionais que conectam governos e corporações em uma teia de manipulação digital e financeira. Documentos que teriam sido apresentados a seus aliados mostram rastros de dinheiro, contratos secretos e acordos que indicam que há uma elite operando para silenciar vozes conservadoras ao redor do mundo. Essa rede envolveria desde agências de inteligência até conglomerados de mídia, todos unidos por um mesmo objetivo: o controle da narrativa global. Em Brasília, o impacto desse movimento começa a se fazer sentir. Parlamentares de oposição relatam que suas redes sociais estão sendo desmonetizadas, seus conteúdos desclassificados por violar diretrizes e suas postagens perdendo alcance de forma sincronizada. Coincidência? Difícil acreditar. Há quem afirme que essa ofensiva digital está sendo articulada por empresas estrangeiras em parceria com setores do governo, numa espécie de aliança silenciosa para manter o controle da informação. A direita, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vê isso como um sinal claro de guerra híbrida, uma guerra sem tiros, mas com armas tecnológicas, psicológicas e midiáticas. O mais impressionante é que, segundo fontes próximas ao núcleo militar brasileiro, há sinais de que forças externas estão tentando interferir na soberania nacional sob o pretexto de combate à desinformação. Agências internacionais teriam proposto convênios e acordos de cooperação que, na prática,
dariam a outros países acesso direto a dados de cidadãos brasileiros. Essa ingerência é vista por muitos como o primeiro passo para uma vigilância em massa travestida de proteção digital. Nos bastidores, fala-se que alguns generais da reserva têm se reunido discretamente com assessores parlamentares e até com ex-integrantes da inteligência, tentando compreender o tamanho da infiltração estrangeira nas estruturas de poder nacionais. Há uma inquietação crescente. A sensação é de que algo maior está sendo orquestrado, uma tentativa coordenada de sufocar o pensamento conservador sob o pretexto de proteger a democracia. No exterior, a reação conservadora ganha corpo. Trump, agora fortalecido por uma base que o vê como símbolo de resistência, tem reunido empresários, influenciadores e estrategistas digitais para formar uma frente global de combate à censura. Reuniões discretas teriam acontecido em Mar-a-Lago, com representantes da Europa, da América Latina e até de países do leste europeu. O objetivo? Criar uma aliança que transcenda fronteiras e defenda o direito à livre expressão, independente de governos ou plataformas. Em uma dessas reuniões, segundo relatos de bastidores, um empresário brasileiro teria apresentado evidências de que contas ligadas a políticos conservadores estavam sendo sistematicamente desativadas por razões políticas. Esse dossiê teria chamado a atenção de conselheiros próximos de Trump, que agora consideram incluir o Brasil em um relatório internacional sobre perseguição digital. Em paralelo, dentro do Brasil, movimentos civis começam a se reorganizar. Família, o negócio vai ficar degradante, hein? As consequências serão danosas. É isso mesmo que você ouviu aí. Donald Trump não está brincando, não, família. Barroso já pulou do barco aí. Não foi à toa que Barroso pulou do barco, né? Esse barco que já tá afundando aí. Então, muita coisa tá para acontecer ainda, família. Ainda veremos muitas coisas acontecerem. Você que tá aqui agora, eu tenho um segundo canal aí, é o BBR News. Clica aqui, vão para lá, se inscreva lá também. Lá eu falo também sobre política. Vai aparecer o vídeo aqui. Você clica aí e eu te espero lá. Embora todo mundo lá. Galera aqui do canal Vlogs do Barba. Calma aí, não acabou a live não, pessoal. Eu tô falando aqui simplesmente para o outro canal meu, que eu tava ao vivo lá também, né? Mas a live não acabou, família. Muito pelo contrário, né? Nós temos muita informação aqui para trazer para vocês. Chicote de aço tá estralando, bambu tá gemendo, pau tá torando, bruxa tá voando sem vassoura. A informação não para, o tempo não para, né, família? Tá igual a música do Cazuza, o tempo não para. Eu quero chamar a sua atenção aqui agora, família, um assunto extrema importância, isso aqui, ó. Eu vou mostrar aqui e você vai ficar perplexo e pasmo, porque tá acontecendo algo degradante agora lá em Brasília, neste exato momento. Segura aí que eu vou mostrar a capa aqui para vocês aí, ó. Aqui, ó. Olha essa capa aí. Preste atenção. Vocês lembram de Adélio Bispo de Oliveira? Obviamente, todo mundo aí deve lembrar, né, família? Tem plena convicção e certeza que muitos de vocês aí lembram. Como não lembrar de Adélio Bispo de Oliveira? Prisão em massa decretada agora em Brasília. Eu quero chamar a sua atenção aqui. Você que está chegando agora caindo de paraquedas, se inscreva no canal aí, porque nós iremos mostrar aqui algo surpreendente para vocês ainda nessa live. O que a grande mídia oculta, literalmente oculta aos teus olhos, nós do canal Barba Ruiva iremos escancarar aqui. Eu não vou guardar nada, eu vou mostrar tudo, tá? Vou mostrar tudo, a verdade dos fatos na velocidade da web. Então, já vai chegando aí, sentando aquele dedo no like, dá aquele likeão aí, pro algoritmo entregar nossa live aí para mais pessoas, tá?
E você vai fazer o seguinte agora, presta atenção. É fácil, rápido e simples. Brasília em chamas. É rápido, fácil e simples. Você vai clicar nessa capinha que você tá vendo aí agora. Clica aí e vão lá para o outro canal que eu já vou começar a live lá. É só você clicar em cima aí, ó. A gente vai falar desses assuntos lá agora, beleza? Só clicar aí, vai chegando lá e falando se deu certo.